Você já se sentiu sozinho, mesmo enquanto orava? Já se perguntou se Deus realmente está ouvindo, quando tudo o que você recebe do céu é silêncio? Há momentos em que esperamos e nada acontece. O socorro não vem. A resposta atrasa. O cenário não muda. E a alma começa a gritar dentro de um corpo cansado. Muitos dizem: Deus está no controle. Apenas tenha fé. Outros afirmam: se você não foi respondido, é porque está em pecado. E há ainda os que tentam encurtar o tempo da espera, tomando atalhos espirituais para sentir algo, qualquer coisa. Mas o silêncio continua. E com ele vem o medo. Será que fui esquecido? Mas o que se esconde no Salmo 27 não é apenas um verso bonito para decorar. Ali está enterrada uma das promessas mais poderosas para os que esperam, e esperam em silêncio. Não é para os que gritam, nem para os que barganham, é para os que conseguem permanecer, mesmo quando o céu parece trancado. Hoje, vamos mergulhar nessa promessa esquecida. Vamos descobrir por que Deus se cala, o que Ele está fazendo no invisível, e qual é o presente, reservado para aqueles que não desistem de confiar, mesmo quando tudo parece ausente. Vamos expor as camadas ocultas do Salmo 27 e entender o poder espiritual da espera silenciosa. Se você está vivendo um tempo de silêncio espiritual, este vídeo é para você. Se você já pensou em parar, duvidar, recuar, fique até o fim. O que está escondido aqui pode mudar a forma como você vê a espera, porque Deus não está em silêncio para te punir. Ele está forjando em você algo que o céu não revela aos apressados. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. E para quem gosta de aprofundar ainda mais sua experiência diária com Deus, apresentamos O Caminho da Santidade, um guia de 21 dias para um cristianismo sem cortes com Charles Spurgeon. Este não é apenas um livro, mas uma jornada transformadora para quem anseia por uma fé autêntica e profunda. Preparado para viver um cristianismo que realmente honra a Deus e transforma vidas? Link na descrição e no comentário fixado. O Salmo 27 não começa com uma dúvida, nem com uma queixa. Começa com um grito de fé em meio ao caos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27, 1. Davi. Não está em paz. Ele está cercado, não está em festa, está em guerra. E é exatamente aí que ele nos ensina uma verdade que a maioria não suporta ouvir. A fé que sobrevive ao silêncio é a única fé que pode carregar a presença. Spurgeon disse certa vez: uma fé que pode ser destruída por sofrimentos ou silêncio merece ser destruída, pois a fé verdadeira cresce na sombra, floresce no deserto e adora mesmo quando não recebe nada. Charles Spurgeon é isso que vemos aqui. Davi, ao declarar Deus como luz, força e salvação, não está descrevendo o que sente, está declarando o que decidiu crer, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Muitos querem a presença de Deus como um espetáculo, luzes, emoções, respostas rápidas. Mas o Salmo 27 revela uma presença que não se manifesta no ruído da ansiedade, mas no silêncio da confiança. Davi sabe que Deus não é apenas um libertador, ele é um habitat espiritual. Por isso, ele escreve no verso 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Não é uma oração por solução, é um clamor por habitação. Davi não quer apenas uma resposta de Deus, ele quer morar onde Deus está. E aqui começamos a vislumbrar a promessa oculta do Salmo 27.
A recompensa maior não é a vitória sobre os inimigos, é a permanência na presença. Mas essa presença não se manifesta ao barulho da pressa. Ela se revela no silêncio de quem aprendeu a esperar. Esse é o mistério espiritual que muitos pulam. Vivemos numa geração que adora milagres, mas não suporta o silêncio de Deus. Se Deus não responde, buscamos distrações. Se ele se cala, forçamos decisões. Mas a promessa de Salmo 27 não é para os impacientes, é para os que suportam esperar. Deus se revela aos que permanecem, mesmo quando tudo ao redor parece ausente. É por isso que o Espírito Santo conduz os maduros para o silêncio. Ele cala o barulho exterior para despertar o altar interior. No silêncio, a alma é peneirada. No silêncio, a raiz é testada. No silêncio, a presença deixa de ser teoria e se torna abrigo. Você já sentiu o peso desse silêncio? Já orou e pareceu estar falando com o teto? Já buscou com lágrimas e ouviu apenas o eco do seu próprio clamor? Não se engane, o silêncio de Deus não é ausência. É o campo invisível onde ele constrói os fundamentos da fé inabalável. E é nesse lugar que a promessa oculta começa a se revelar. Porque não há galardão maior do que descobrir que Deus está contigo, mesmo quando você não sente nada. Essa é a fé que move céus, a fé que transforma covas de leões em altares, que transforma desertos em salas de adoração, que transforma a espera em eternidade. Davi não está pedindo pressa, ele está pedindo profundidade. Ele quer morar. Ele quer contemplar. Ele quer meditar. E só quem aprende a silenciar a alma diante de Deus consegue viver nesse lugar. A maioria só busca a presença quando precisa de algo. Mas os que conhecem a promessa oculta do Salmo 27 buscam a presença, porque ela é o tudo. Não se trata de vitória externa, trata-se de habitação interna. Trata-se de ter um coração tão cheio de Deus que nenhum inimigo externo possa fazer ruído maior do que a paz que habita dentro. E é esse tipo de paz que você só encontra esperando em silêncio. O silêncio de Deus não é um castigo, é uma convocação. Quando o céu se cala, não é porque Deus te abandonou, mas porque Ele está revelando quem você realmente é quando ninguém está te aplaudindo. Davi escreve no verso 8, ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Essa é uma das passagens mais espiritualmente íntimas da Bíblia. Não houve anjo. Não houve voz audível. Foi um toque interno. Um chamado que ocorreu no coração. Essa é a dimensão que poucos conhecem. Quando tudo ao redor está em silêncio, quando não há sinais, e ainda assim você escuta o convite interno para buscar a Deus, isso é maturidade espiritual. Não há mais necessidade de provas, há só um desejo: permanecer, mesmo sem respostas. E aqui está uma das provas mais nobres da alma: buscar a presença de Deus sem ter nenhuma garantia de que Ele vai responder do jeito que você espera. Charles Spurgeon, com sua sabedoria atemporal, disse: as orações que mais agradam a Deus não são as que trazem listas de pedidos, mas as que trazem um coração disposto a amá-lo, mesmo que ele não diga uma só palavra. Charles Spurgeon é, nesse silêncio que o Espírito nos molda, é ali que os filhos são separados dos consumidores espirituais. Porque há os que buscam a Deus para serem consolados, e há os que o buscam porque Ele é tudo, mesmo quando não consola. Essa é a fé de Davi. Ele está no meio da guerra, está cercado, está cansado, mas quando o coração diz, busca, ele responde, buscarei. Não com promessas de recompensa, não com garantias de vitória, mas com fome verdadeira de presença. Aqui está o segredo. Deus permite o silêncio para revelar o que te move. Se a sua fé só funciona quando Deus fala, você está guiado por emoções. Mas, se sua fé cresce mesmo quando Deus se cala, então você descobriu o verdadeiro poder da intimidade.
No silêncio, somos despojados de nossas máscaras. Ficamos nus diante dele. A oração se torna mais honesta. A alma se torna mais real. E Deus ama essa nudez. Ele ama quando paramos de fingir espiritualidade e simplesmente nos rendemos. Sem performance, sem plateia, sem discurso bonito. É no silêncio que a fé deixa de ser um sistema e se torna um relacionamento. É ali que Deus sussurra: você ainda me ama, mesmo sem eu fazer o que você quer? E quando a alma responde: sim, o céu sorri, mesmo sem fazer barulho. Spurgeon também escreveu: o silêncio de Deus é muitas vezes a moldura onde ele coloca sua maior obra. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, ele está entalhando em silêncio uma fé que suportará o fogo. Charles Spurgeon. Então, não tema o silêncio. Não amaldiçoe esse tempo. Não chame de abandono o que pode ser, na verdade, um chamado à profundidade. Davi poderia ter se desesperado, poderia ter questionado, mas ele se calou e decidiu: buscarei. Essa palavra vale mais do que 1000 orações ansiosas. Ela é o grito de uma alma que já compreendeu. O silêncio de Deus não mata, ele transforma. E quando você permanece ali, mesmo sem entender, você começa a ver o invisível, a discernir o imponderável, a receber um tipo de paz que não depende de nada exterior, porque ela vem do santuário interior. E é ali que a promessa oculta do Salmo 27 continua a se revelar. Não aos que pedem provas, mas aos que dizem, com os olhos fechados, com o coração ferido e a alma em silêncio: mesmo assim, eu te buscarei. Não é fácil esperar. A alma quer explicações, o coração clama por respostas e a carne grita por alívio. Mas há um lugar, escondido nas dobras do Salmo 27, onde a ansiedade é vencida não por força, mas por rendição. Davi escreve: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, e se estourasse contra mim a guerra, ainda assim eu confiaria. Salmo 27:3. O que pode sustentar alguém diante de exércitos? Como é possível dizer não temerei com a espada apontada para o peito? A resposta não está na ausência do medo, mas na presença de uma fé que nasceu no silêncio. Davi não é um super-homem espiritual. Ele é um homem marcado por fugas, traições, lutas internas e fracassos. Mas também é alguém que descobriu onde a fé verdadeira é gerada, na espera silenciosa. O silêncio é o túmulo da ansiedade. É ali que o eu inquieto morre e dá lugar à confiança. É ali que o cristão deixa de querer controlar o tempo de Deus e começa a se render ao ritmo do céu. Charles Spurgeon afirmou: a ansiedade não esvazia o amanhã de seus sofrimentos, mas esvazia o hoje de sua força. A fé, por outro lado, repousa nas promessas, ainda que todas as circunstâncias gritem o contrário. Charles Spurgeon, Davi, aprendeu isso. Ele descobriu que não é a ausência de guerra que produz paz, mas a presença de Deus no meio dela. Enquanto a maioria busca livramento rápido, ele escreve: confiarei. É nesse verbo simples, mas profundo, que a alma se firma. Não há se, não há mas, não há porquê. Há apenas uma decisão: continuar confiando mesmo quando a guerra estoura. E é aqui que muitos tropeçam, porque foram ensinados a medir a fé pelos resultados. Se tudo está dando certo, é porque Deus está presente. Se tudo dá errado, é porque algo está errado com você. Mas o Salmo 27 quebra essa lógica superficial. Ele nos mostra que a presença de Deus não se mede pelas circunstâncias, mas pela solidez do coração. Você pode estar cercado por problemas, mas se está ancorado na promessa, você não será afundado. Você pode estar sangrando por dentro, mas se decidiu confiar, você está mais perto da rocha do que imagina. Fé que nasce no silêncio não precisa de sinais para seguir em frente. Ela não exige explicações.
Ela não precisa entender o plano. Ela apenas respira fundo e permanece. Spurgeon disse: quando não podemos ver a mão de Deus, devemos confiar no seu coração. E quando tudo em nós quer correr, é hora de ficar parado e saber que Ele é Deus. A espera silenciosa é o berço dos grandes homens e mulheres de fé. Foi nesse lugar que Abraão esperou pelo filho, que José suportou a prisão, que Ana clamou por um filho enquanto suportava o desprezo, que Jesus, no Getsêmani, orou até suar sangue, e mesmo sem resposta, disse: seja feita a tua vontade. É nesse ambiente, no escuro, sem sinal, sem voz, sem chão, que a fé deixa de ser doutrina e se torna fundação. E essa fundação não se abala com ventos. Ela não se destrói com perdas, porque foi construída no lugar onde a ansiedade morreu e a confiança nasceu. Davi não nos convida a sentir algo, ele nos convida a decidir. Decidir confiar, decidir permanecer, decidir seguir mesmo quando nada parece fazer sentido. E essa decisão não depende de emoção. Ela nasce do conhecimento de quem Deus é, mesmo quando não parece estar agindo. Essa é a verdadeira promessa oculta do Salmo 27. Os que aprendem a confiar em silêncio herdam uma fé que não pode ser derrotada. No meio da guerra, Davi faz uma declaração que desafia toda a lógica humana. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Salmo 27:5. Ele não está dizendo que será removido do conflito. Ele não está prometendo um fim imediato às ameaças. Ele está revelando um mistério espiritual. O refúgio de Deus não é uma fuga do campo de batalha. É um esconderijo. No meio dele, há um lugar onde o inimigo não tem acesso. Um lugar onde a alma é escondida, mesmo quando o corpo ainda sangra. Um lugar secreto, profundo, inacessível aos olhos naturais. Esse lugar não é geográfico, não é uma sala, é um estado de entrega espiritual, onde Deus envolve o crente com sua própria presença, como uma muralha invisível. É disso que Davi está falando. Ele não está buscando conforto, ele está buscando cobertura espiritual. Esse tipo de proteção só é acessível por meio da espera silenciosa. Charles Spurgeon comentou sobre isso. A alma que confia em Deus descansa sob a sombra do Onipotente. Ainda que 1000 espadas sejam erguidas, nenhuma delas atravessará o escudo da presença divina, porque Deus é um refúgio tão real quanto invisível. Esse pavilhão de que Davi fala era, nos tempos antigos, a tenda de reunião. Era onde o rei se escondia para consultar estratégias, para ser protegido, para receber conselhos secretos. Mas Davi não está falando da tenda de um general humano. Ele está falando do pavilhão de Deus, do lugar onde o Espírito Santo envolve o crente, em um abraço invisível, mas inquebrável. Onde o som da guerra é abafado pela paz do santuário. Esse é o refúgio que o inimigo teme. Porque ele pode cercar, pode ameaçar, pode gritar, pode atacar, mas não pode entrar nesse lugar. Você conhece esse esconderijo? Já foi levado para esse tabernáculo espiritual, onde o mundo continua o mesmo, mas o seu interior foi totalmente alterado. Onde a angústia perde o poder, a ansiedade se cala e a alma encontra repouso. Esse lugar é ativado por fé, por confiança, por rendição e, acima de tudo, por espera. Deus não entrega esse abrigo aos apressados. Ele o reserva para os que suportam a demora sem murmurar, para os que decidem permanecer mesmo quando tudo parece perdido, para os que transformam a dor em altar. Spurgeon também disse: o Senhor tem esconderijos que o mundo não conhece. O diabo não os vê. Os homens não os entendem. Mas são nesses lugares que os seus filhos são alimentados com pão que não perece. Quando você entra nesse refúgio, algo acontece. Você
é elevado. Veja como Davi completa o verso. Elevar-me-á sobre uma rocha. Não é uma elevação social. Não é um trono político. É uma elevação espiritual. Você passa a enxergar a guerra de cima. Você sai da perspectiva do desespero e começa a operar no campo da eternidade. Você deixa de ver os inimigos como gigantes e começa a enxergá-los como instrumentos de lapidação. Aquele que foi escondido por Deus também será elevado por ele, não para se exibir, mas para discernir, para ver além, para profetizar mesmo no vale. E tudo isso começa com uma decisão: esperar em silêncio, esperar sem pressa, sem exigência, sem manipulação espiritual. Aqueles que entram no pavilhão secreto não são os mais fortes, são os mais rendidos. E ali, nesse tabernáculo invisível, Deus forma guerreiros que ninguém vê, mas que o inferno respeita. Homens e mulheres que aprenderam a viver escondidos, mas que carregam a autoridade do céu dentro da alma. Quando Davi pede para morar na casa do Senhor, ele não está falando de religiosidade. Ele não está buscando um lugar físico. Ele está dizendo: eu quero permanecer onde o Senhor está. Eu quero estar onde a tua beleza me transforma. Ele escreve: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27:4. Essa oração é o coração do Salmo. Ela não gira em torno da guerra. Ela não é motivada pelo medo. Ela é motivada pelo anseio de comunhão. Davi não está interessado apenas em sobrevivência. Ele quer presença contínua e, mais do que isso, ele deseja contemplação. A palavra contemplar aqui é profunda. Significa olhar com reverência, com adoração, com sede de revelação. Davi está dizendo: Senhor, eu não quero apenas que tu me livres, quero te enxergar, mesmo no meio da escuridão. Charles Spurgeon, ao comentar este verso, escreveu: a beleza do Senhor não é revelada aos olhos apressados. Ela é percebida por aqueles que se demoram em sua presença com os olhos da alma abertos e o coração quebrantado. Você entende isso? Não é em todo lugar que se vê a beleza do Senhor. Não é em toda pressa que se percebe a glória. É na permanência, é na espera, é no silêncio da alma que os olhos espirituais são lavados e passam a ver o invisível. A fé do salmista, não, se baseia no que pode acontecer. Ela se fundamenta em quem Deus é e no desejo de estar com Ele. Quantos de nós estamos buscando isso? Ou será que temos buscado apenas soluções? Será que nossas orações se tornaram listas de urgências e não atos de adoração? Davi inverte a lógica. Ele diz: pedi uma coisa, só uma, estar com o Senhor. A maioria de nós pediria paz, estabilidade, cura, prosperidade. Mas o homem, segundo o coração de Deus, só quer uma coisa: ficar perto. E isso nos ensina algo precioso. A verdadeira maturidade espiritual não está em saber muito, mas em desejar o essencial. E o essencial é isso: Deus. O Spurgeon também disse: a alma que faz da presença de Deus o seu único pedido jamais viverá desamparada, pois Deus se dá por completo àquele que o deseja acima de todas as outras coisas. É isso que o Salmo 27 nos ensina. Esperar em silêncio não é apenas um exercício de paciência, é um treinamento de visão espiritual. No começo tudo parece escuro, mas à medida que a alma se aquieta, os olhos se ajustam e começamos a ver a beleza do Senhor mesmo no vale. Essa visão não tira os problemas, mas ela muda a forma como os enfrentamos. Porque agora o nosso olhar não está mais preso às circunstâncias, mas ancorado na presença. E é por isso que a espera purifica, porque ela remove o orgulho, a pressa, o controle, e nos devolve o coração de criança, aquele que só quer estar perto do Pai, mesmo sem entender tudo. Quando você aprende a contemplar a beleza de Deus no silêncio, você nunca mais será dominado pelo medo, porque agora
Você enxerga mais longe. Agora você percebe o invisível. Agora você sente que, mesmo em silêncio, Deus está te olhando também. E esse encontro de olhares, o seu, cansado, e o dele, eterno, vale mais do que 1000 respostas. O Salmo 27 é uma jornada espiritual. Começa com confiança, passa pelo medo, toca o desespero, sussurra rendição. E agora chega em seu clímax, com uma promessa silenciosa, escondida no verso 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. Essa é a voz final de quem já chorou, já clamou, já se calou e decidiu continuar. É como se Davi dissesse: eu não sei quando, nem como, mas sei quem é o meu Deus, e por isso eu espero. Esse verso não é um conselho leve, é um chamado à resistência interior. Não é sobre o que Deus vai fazer, mas sobre o que Ele vai forjar dentro de você enquanto você espera. Charles Spurgeon comentou esse texto com sabedoria. O coração fraco desiste, mas o coração fortalecido pelo Espírito continua mesmo quando tudo em volta desmorona. Deus não troca o cenário primeiro. Ele fortalece o coração antes. E aqui está o segredo: Deus não apressa processos. Ele fortalece corações. Vivemos numa cultura de velocidade. Queremos promessas em 24 horas. Respostas em 3 passos. Milagres que funcionem como aplicativos. Mas o reino não funciona assim. O reino trabalha com raízes, não com atalhos. E raízes são forjadas na escuridão da terra. Sem aplausos. Sem luz. Sem likes. Davi entende isso. Ele não está esperando de braços cruzados. Ele está esperando com alma em posição de guerra, mas guerra silenciosa. Veja como ele escreve: anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. A palavra animar-se aqui não é emocional, é espiritual. Significa: assuma coragem, agarre a esperança, posicione-se. É como se Deus dissesse: eu não vou te dar força enquanto você estiver deitado. Levanta, firme os pés, eu derramo força enquanto você caminha. E esse fortalecimento não é visível, não é barulhento, não é a resposta que o mundo espera, é algo que acontece lá dentro. É o tipo de força que você só percebe quando olha para trás e diz: como é que eu ainda estou de pé? É quando você percebe que, mesmo sem sentir nada, mesmo sem ver sinais, mesmo com todas as dores, você ainda crê. E isso é milagre. Não um milagre de fora para dentro, mas de dentro para fora. Spurgeon também disse: há mais força em um crente que espera em silêncio do que em 1000 homens que correm sem direção. Porque a força do que espera vem do alto, não da pressa nem do braço. Davi está ensinando aqui que a espera, quando feita na presença de Deus, não nos enfraquece, nos fortalece. O mundo diz que quem espera está perdendo tempo. Mas o céu diz que quem espera está sendo preparado. Enquanto você espera, Deus está apertando os parafusos da sua fé, está curando rachaduras na sua alma, está te ensinando a amar a presença dele, mais do que qualquer resultado, e no fim, é isso que realmente importa. Porque o coração que foi fortalecido pelo Espírito ou não, depende mais das circunstâncias para permanecer firme. Ele pode perder tudo, e ainda assim dizer: o Senhor é a força da minha vida. Esse é o coração que Deus está formando em você. Esse é o tipo de fé que nasce quando você decide esperar em silêncio. Não porque é fácil, mas porque você conhece o caráter daquele que prometeu. O silêncio de Deus nunca é um fim. É uma preparação. Não é um ponto final. É uma vírgula divina no meio da frase. E Davi sabia disso. Ele não escreveu o Salmo 27 como quem já tinha todas as respostas, mas como quem já havia aprendido o suficiente para permanecer, mesmo quando as respostas não vinham. E ao final do Salmo, ele nos entrega uma joia espiritual. Esperar no Senhor não é passividade, é confiança ativa, é a arte de estar parado por fora e de pé por dentro. Viver em posição de adoração mesmo quando tudo parece estar desabando.
Davi passou anos esperando. Esperou para reinar. Esperou escondido em cavernas. Esperou traído por Saul, abandonado por amigos e esquecido por Israel. Mas, ao final de tudo, foi justamente esse coração forjado na espera que Deus levantou como rei, adorador, profeta e guerreiro. E essa é a promessa oculta que muitos não veem. A glória de Deus visita aqueles que sabem esperar. Spurgeon, ao falar sobre esse tema, escreveu: Deus se demora não por descuido, mas por sabedoria. E quando finalmente se move, os que esperaram em silêncio se alegram com uma alegria que não pode ser comparada à daqueles que correram à frente da vontade divina. Há uma glória reservada para os que suportam o silêncio. Ela não é barulhenta. Ela não é performance. Ela é peso de presença. São os que choraram no escuro que verão a luz mais intensa. São os que não abriram mão da promessa que serão erguidos pelo próprio Deus. São os que não desistiram da presença que serão visitados pela glória. Mas entenda, essa glória não é um palco, é um altar. Não é um trono terreno, é comunhão eterna. Não é sobre fama, é sobre profundidade. É sobre chegar ao ponto onde você não quer mais nada além dele. E quando Deus encontra alguém assim, alguém que permaneceu, que silenciou, que confiou, ele mesmo se levanta do trono e cumpre cada palavra, sem atraso, sem falha, sem sombra de dúvida. O profeta Isaías disse: Por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e será exaltado para se compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías 30:18. Você percebe? Até Deus espera. Espera o momento certo de agir. Espera a maturidade do coração. Espera a entrega completa. E quando esse momento chega, ele se revela com glória que nenhum homem pode conter. E talvez essa seja a lição final do Salmo 27. Os que esperam em silêncio não serão envergonhados. Eles não serão confundidos. Eles não serão esquecidos. Eles serão fortalecidos, protegidos, escondidos, elevados e visitados. Não porque foram perfeitos, mas porque decidiram permanecer quando todos estavam fugindo. E você vai parar no meio da espera? Vai negociar o silêncio por atalhos? Vai duvidar da promessa porque ela não veio no seu tempo? Ou você vai fazer como Davi e dizer: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Mesmo que um exército me cerque, eu confiarei. Mesmo que eu não ouça sua voz, eu esperarei. Porque Ele é a força da minha vida. Se você fizer isso, você verá, no tempo certo, no modo certo, com o toque certo, Deus virá, e virá com glória. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que está atravessando um tempo de silêncio espiritual. Alguém que precisa lembrar que Deus também fala, quando se cala. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe para receber mensagens bíblicas profundas e que confrontam a alma. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e não deixe conhecer os nossos e-books espirituais. Os links estão na descrição. Deixe seu comentário com a frase: Eu escolho esperar em silêncio confiando na promessa. Aqui, a verdade não é diluída. Aqui, você não será entretido, será despertado.